Graças a Deus. Palavra que deve fazer parte da jornada de qualquer cristão, né? Gratidão. A paz do Senhor a todos. Meus queridos, Deus nos deu um texto para que nós pudéssemos compartilhar nessa noite, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, o versículo de número 8. Um texto para nossa reflexão nesta noite. Eu costumo dizer, irmãos, tem um que não pode faltar nunca na reunião da igreja, e se chama Jesus, não é verdade? Às vezes a gente, claro que a gente quando está com a igreja cheia, lotada, é uma maravilha, né? Quem é que não gosta? Mas não adianta a igreja também estar cheia e não ter Jesus, né? De forma que eu costumo dizer que Jesus é aquele que jamais pode estar ausente de qualquer reunião, independente de estar cheio, independente de ter pouco, e Jesus se faz presente. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, os irmãos acharam? Está no telão também, né? A Bíblia diz, melhor, eu vou perder somente a parte A, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu vou repetir: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Grande, eterno e soberano Pai, mais uma vez o Senhor nos concede, pela Tua infinita misericórdia, de estarmos aqui na Tua presença para prestarmos um culto racional e ao mesmo tempo, Senhor, ouvirmos mais da Tua palavra. Seja conosco pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, o texto ele é bem claro ao dizer que melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 3, versículo 12, que a sabedoria que foi dada a Salomão, pois ele é quem escreveu o versículo que nós tomamos por base, foi algo de tamanha exclusividade. Deus fez questão de dizer a Salomão que o que ele havia adquirido, homem nenhum antes dele já havia possuído, e que após ele também ninguém iria possuir. Isso me chama a atenção, você sabe por quê, meus queridos? A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto e no feito de Deus, naquilo que Deus fez, é justamente o fato de Deus trabalhar em determinadas áreas com exclusividade. Ou seja, tem coisas que Deus entrega a você e a ninguém mais. O que Deus deu a Salomão não deu a mim, não deu a você, né? Tem coisas que Deus entrega a você e eu não tenho, porque Deus trabalha de forma exclusiva com cada um. E baseado justamente nessa sabedoria, Salomão chega à seguinte conclusão: por mais que nós tenhamos, ou por mais que nós tivéssemos um início maravilhoso, o final ainda será muito melhor. O que Salomão estava dizendo é o seguinte: olha, o fim das coisas é muito melhor do que o início delas. Aí você fala assim: moxa, o início foi bom. Quem é que não gosta de ter um início maravilhoso, um início bom, né? Só que a promessa de Deus, o que Salomão está dizendo aí é o seguinte: o final delas vai ser muito maior ainda. Em outras palavras, ele está dizendo: o final das coisas vai te surpreender muito mais. Isso é interessante nós frisarmos. Essa verdade, irmãos, ela se aplica em duas áreas distintas da nossa vida: na nossa vida material e na nossa vida espiritual. Quer dizer, o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Então a gente se aplica tanto na vida material como na vida espiritual. Sim, é isso que eu estou dizendo. Marcos capítulo 10, versículo 28, Pedro faz um questionamento a Jesus, porque Pedro, todos nós sabemos, foi um dos discípulos que apoiou o ministério de Jesus e que seguiu a Jesus. E Pedro era aquele tipo de homem que ele não perdia tempo. Se ele tinha dúvidas, ele perguntava. E ele fez um questionamento a Jesus. Ele disse: Senhor, nós deixamos tudo, abrimos mão de tudo e estamos te seguindo.
Aí Jesus, de forma bem sábia e entendida, diz para ele, a partir do versículo 29 do capítulo 10 de Marcos, Jesus respondendo: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe ou mulher, filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo e no futuro a vida eterna. Entenda bem que a promessa de Deus aos discípulos é o seguinte: olha, não há ninguém que tenha aberto mão dos seus compromissos por amor ao Evangelho, que não seja recompensado tanto aqui, enquanto aqui estivermos, mas no vindouro teremos ainda a recompensa muito maior, que é justamente a vida eterna. É tanto que Tiago, no capítulo 5 e no versículo 11, Tiago dá um conselho. O conselho de Tiago foi justamente essa: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. E diz mais: ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O salmista, no Salmo 34, verso 19, o salmista disse que muitas são as aflições de um justo. Ou seja, se tem uma coisa que você vai ter de sobra no teu dia a dia, é aflição. Problema todo mundo tem. Eu vou ser sincero para vocês, a gente até se assusta, porque eu nunca vi, irmão, tanto problema brotar, né, aparecer na vida de crente, irmão, né? Eu nunca vi. Na vida de crente é problema, parece que é problema batendo na porta constantemente. São muitos, mas o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: mas vocês viram a paciência que Jó teve? E ele faz o questionamento: e vocês viram o fim que Deus lhe concedeu, o fim que Deus deu? Foi isso que ele disse. Ainda diz mais: porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Uma coisa que a gente pode guardar no nosso coração, irmão, é que a misericórdia de Deus sempre estará nos acompanhando enquanto aqui estivermos. E outra coisa, Deus sempre terá piedade de cada um de nós. Primeiro, porque Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Deus sabe que todos nós somos pó e cinza. Nós não aguentamos nada. Se nós estamos de pé, é pela graça e pela misericórdia e pela infinita piedade de Deus. É tanto que no livro de Jó, a partir do capítulo 1, do versículo 2, a Bíblia descreve o que Jó tinha no início. Se você for observar, Jó tinha 7 filhos, 3 filhas. Até aí tudo bem. Se você for comparar, mas no final você vai entender, vai continuar no que está. Só que dentro daquilo que ele possuía dos bens materiais, Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E diz a Bíblia que ele também tinha muita gente a seu serviço, de maneira que ele era um dos maiores do Oriente. A Bíblia descreve Jó desta maneira. Isso aí foi no princípio, quando estava tudo bem. Nós sabemos da história, Jó passou por uma situação afligidora, permitida por Deus. Eu costumo dizer que nada acontece por acaso, tudo acontece debaixo de uma permissão divina. Tem muita gente que acha que o diabo faz o que ele quer. O diabo não faz o que ele quer, irmão. O diabo faz aquilo que Deus permite que ele faça. Porque se Deus não permitir, ele não faz nada. Para fazer alguma coisa ele tem que pedir permissão, e se Deus permitir ele faz, se não, ele volta para trás e vai ter que abaixar a cabeça e sair fora, porque ele só faz aquilo que Deus permite. E com a permissão de Deus nós sabemos de toda a história. Só que no capítulo 42 a Bíblia faz questão de descrever que Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Está escrito desta maneira. Então você entende claramente que o fim da vida de Jó foi muito melhor do que o princípio dela. Aí você vai falar: pastor, em todos os aspectos a Bíblia faz questão de dizer que Deus cuidou de Jó muito mais do que
o cuidado final de Deus foi muito maior do que o cuidado inicial, assim dizendo. Deus teve muito mais zelo por Jó, vamos dizer assim, recompensou a Jó muito mais do que no início. A Bíblia começa a descrever, se você for fazer o comparativo, diz a Bíblia que ele passou a ter em bens materiais, que nós não estamos aqui falando, nós não estamos pregando a teoria da prosperidade, eu só estou mostrando o que Deus fez, comparando o início da vida de Jó com o final da vida de Jó. E diz a Bíblia que ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois. E diz a Bíblia também, teve Jó também 7 filhos e 3 filhas. Até aí ficou no que estava, nos 10. Só que a Bíblia faz questão de descrever uma coisa, um detalhezinho, que lá no início não é mencionado. Se não é mencionado, eu entendo que não tinha razão para mencionar. Só que no capítulo 14, no 42, no versículo 15, ele faz questão de dizer que as filhas de Jó, melhor dizendo, eram as mais formosas de todas as moças. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: olha, não tinha mulher mais bonita do que as filhas de Jó. É isso que a Bíblia está dizendo. Aí você vai falar, peraí, então se nós compararmos o início da história de Jó com o final da história de Jó, você vai ver que o final dele foi muito melhor, mas com certeza foi. É por isso que Salomão disse, o fim das coisas é muito melhor do que o início delas. Ele está dizendo isso dentro da área material. O próprio Jesus afirma a mesma coisa, irmãos. O próprio Jesus faz a mesma afirmação. Aí você vai falar, peraí, na área espiritual? Na área espiritual não é diferente. Em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo Paulo ele deixa a seguinte descrição. Ele fala para a igreja de Corinto: as coisas que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são estas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A verdade é, tem muita coisa preparada para nós e que nós não temos nem ideia que está preparado. Tem muita coisa reservada no céu para a igreja, que a igreja não tem noção do que é que está lá. De vez em quando você escuta, quem gosta de escutar testemunho, de vez em quando você escuta alguns testemunhos, você escuta, tem coisa que é difícil de acreditar. Por que é difícil de acreditar? Depois eu vou te dizer por quê, mas na frente eu vou te dizer por quê. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Porque se os nossos olhos, irmãos, tivessem acesso a tudo o que existe, com toda certeza, nós agiríamos da mesma maneira que em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, o moço de Eliseu agiu. Porque tem muita coisa que está ao nosso redor, tem muita coisa que existe e que os nossos olhos não contemplam. É por isso que o apóstolo Paulo disse: aquilo que seus olhos nunca não viram, aquilo que seus ouvidos não ouviram e nem chegaram ao seu coração, são estas coisas que Deus tem preparado para você. Isso é importante nós frisarmos. Você pode observar que o moço de Eliseu, ele só viu a partir do momento que Eliseu pediu e solicitou, intercedeu a Deus a favor dele para que ele visse. A história de 2 Reis é muito interessante, porque a cidade estava cercada, e quando o moço acordou de manhã cedo, a primeira coisa que ele teve foi um ataque de pânico, assim dizendo. Ele se desesperou, porque ele viu a cidade cercada e certamente tinha por certo que iria morrer. Isso é natural, isso é natural na vida de qualquer ser humano. Quem é que não se apavora em um momento como esse? A gente falar do moço de Eliseu é fácil. Você fala assim, o moço de Eliseu não tinha fé. Como é que não tinha fé, irmão? Ele acorda de manhã, cidade cercada, com toda certeza e convicção de que iria morrer. O desespero tomou conta. Só que o homem de Deus, ele tinha visão espiritual, ele conseguia enxergar mediante a fé, né? E ele disse o seguinte: não se preocupa não, porque tem muito mais gente do nosso lado do que do lado deles. E o interessante é que até então o moço tinha olhado e tinha visto aquilo que realmente estava aos seus olhos. É onde eu bato na mesma tecla, irmão. Quem dera que Deus permitisse que nós enxergássemos todas as coisas que estão ocultas, porque tem muita coisa oculta, tem muita coisa ainda para ser revelada,
Tem muita coisa ainda que a gente não tem nem ideia da existência e que só chegaremos ao ponto de descobrirmos quando lá chegarmos. E o interessante é que quando ele olha, que ele abre os olhos e dele contempla, diz a Bíblia faz questão de dizer que ele contempla um exército celestial. Quer dizer, ele não tinha ciência da existência daquele exército, porque se ele tivesse ciência, com toda certeza ele falou assim: olha, meu Senhor, eu não estou vendo não, mas eu creio que Deus vai mandar o seu exército nos defender aqui nesse dia. Com toda certeza ele agiria dessa maneira. O apóstolo Paulo, irmãos, na segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 12, no versículo 2, Paulo faz uma revelação interessante. Ele diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ele diz, se no corpo não sei, ou se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Olha só, ele está falando dele mesmo, foi arrebatado até o terceiro céu. O primeiro céu é esse que você está vendo aí, que a gente bateu os olhos para cima, a gente vai enxergar. Esse é o primeiro céu. Ele disse, esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. E diz a Bíblia, eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, quer dizer, palavras que é difícil de descrever. Ele falou, o que eu ouvi lá em cima, eu não sei nem como descrever. Aquilo que eu estou enxergando não tem como eu descrever. Não tem como descrever, né? E ele diz mais, de que ao homem não é lícito falar. Você sabe por que não é lícito falar? Porque tem muita coisa, aí eu volto lá na questão dos testemunhos de arrebatamento, que em algumas situações as pessoas ficam na dúvida, meu Deus, será que tem isso mesmo? Né? Será que procede tal informação? Tem pessoas que não, eu não creio que exista isso que foi relatado num testemunho. Irmãos, guarde uma coisa no seu coração. O que Paulo viu, se fosse falar, ninguém iria acreditar. Ia falar, Paulo, você está delirando, como falaram com ele em outras situações. Paulo, o que você está falando, você não está sabendo o que está dizendo. Porque com toda certeza, quem é arrebatado até o terceiro céu, quem é arrebatado por Deus e tem o privilégio de contemplar as coisas celestes que estão lá, com toda a convicção, irmão, se ele fosse descer agora e contasse para nós, muitos talvez não acreditariam, justamente porque são coisas inefáveis, coisas difíceis de descrever, não consegue se descrever tal situação, né? É compreensível querermos um começo bom, porém nós também não devemos abrir mão de um final melhor. Você querer um início maravilhoso é mais do que certo, mas você tem que ter a certeza e a convicção de que o final tem que ser muito melhor ainda, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que têm um começo bom, mas infelizmente o seu final é ruim, né? Outros não têm um começo tão bom, porém conseguem terminar bem. Salomão dá um conselho em Eclesiastes capítulo 7, no versículo 10. Ele disse, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este, porque nunca com sabedoria isso perguntaria. Irmão, a gente não vive de passado. Quem vive de passado é museu. Com toda certeza, todos nós já tivemos algumas experiências no passado. Só que com toda certeza, irmão, o que está por vir da parte de Deus ainda é muito melhor comparado àquilo que nós já passamos. Então, eu não tenho saudade do passado. Eu almejo o futuro que Deus tem reservado para a igreja, para cada um de nós. É isso que o crente tem que almejar. Não, eu tenho saudade irmão, eu tenho prazer nos cultos de hoje, porque eu tenho que dar o melhor para Deus hoje. Eu não posso viver recordando o meu passado das coisas que eram boas, as coisas que eram maravilhosas, mas que já acabaram, que já passaram, que já foram embora. Nós temos que viver o nosso hoje e darmos sempre o melhor de Deus, o melhor de nós para Deus, né? Como eu disse, porque dias melhores ainda há por vir.
Nós nos baseamos justamente, irmão. Você fala, pastor, onde é que o senhor se baseia para dizer que dias melhores hão de vir sobre a igreja? No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, no versículo 11, é um texto bastante conhecido, mas que me chama a atenção. Ele diz o seguinte, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em outras traduções diz um futuro, uma esperança, né? Aí você poderia dizer, qual será o nosso futuro? O nosso futuro é uma eternidade, irmão. O futuro do homem é uma eternidade, da igreja é com Deus, e daqueles que não fazem parte da igreja é sem Deus, mas é uma eternidade. Qual será o nosso futuro? É uma eternidade, com Deus ou sem Deus. Nós que somos igrejas, temos a convicção que o nosso futuro é uma eternidade com Deus. Aí a pergunta, qual é a nossa esperança? Qual é a esperança da igreja? Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo de número 1 e no versículo de número 27, ele diz, Cristo em vós, esperança da glória. Aí você vai falar, qual é a esperança? Qual é a sua esperança? Minha esperança é morar no céu ao lado de Jesus. A minha esperança é passar uma eternidade ao lado de Jesus. É por isso que eu aceitei Jesus, é por isso que eu sou crente, porque a minha esperança é morar eternamente ao lado do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, daquele que de fato ama e se preocupa com cada um de nós. Esse é o meu verdadeiro objetivo. Essa é a esperança da igreja. A minha esperança, irmão, ela não está presa somente nessa terra. Claro que enquanto aqui nós estivermos, Deus vai continuar cuidando de cada um de nós, como sempre cuidou. Porque Deus tem um compromisso conosco. Deus tem um compromisso. Deus é fiel com a sua igreja. Deus é fiel. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você é crente, é fiel, você pode ficar descansado, irmão. Você pode ficar despreocupado. Deus vai ter sempre compromisso com você. Agora, se você não for fiel, aí a história muda, porque Deus só vai ter compromisso com quem tem compromisso com Ele. Enquanto nós estivermos aqui, Deus estará tomando conta da sua igreja. A partir de que nós venhamos partir dessa terra, a nossa esperança será na glória eternamente ao lado do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que vale a pena ser crente, irmão. Vale a pena servir a Jesus, viu? Tem pessoas que às vezes prioriza os cultos, né? Tem pregador que só quer pregar se faz, não, vou pregar, mas eu só prego no domingo, ou prego no dia que a igreja está cheia. Não, tem cantor que se... Eu convidei uma moça uma vez para cantar, irmão. A moça até cantava, mas ela falou, ela tinha que cantar, mas para cantar ela tinha que pagar, tinha que receber para ela cantar. Aí eu pensei comigo, eu falei, Jesus, tanta pessoa na igreja aqui louvando a Deus, louva com a maravilha, né? Porque o objetivo, irmão, nosso é adorar Jesus, né? É adorar Jesus. Falei, meu Deus, o povo está mudando o foco, está mudando, né? Nós aceitamos Jesus, irmão, não foi para usufruir desse mundo, não. Nós estamos apenas de passagem. Eu não sei nem quanto tempo nós vamos ficar aqui, né? Eu faço planos, né? Eu faço planos de ver meus filhos casarem. Agora estou esperando meus filhos casar, né? Você voa, quem é que não quer, né? Eu faço plano, mas não é errado fazer plano. Mas com toda essa sinceridade, tem hora que eu desanimo. Sabe por causa de quê? Eu falei, Jesus, não vai dar tempo para isso não, Jesus. O Senhor está voltando. Não vou realizar esse sonho. Não vou conseguir realizar esse sonho. Mas você sabe por quê? Porque eu espero Jesus hoje. A igreja tem que esperar Jesus hoje, né? Porque o final é muito melhor do que o início, né? E realmente, irmão, se nós formos fazer um comparativo, quem era, dificilmente aqui talvez tenha um ou outro, talvez nasceu no berço evangélico, mas a maioria veio do mundão. Bom, lá a gente sofria igual bode embargado, sofria igual não sei o quê. Aí Jesus vai e nos tira do lamaçal do pecado,
né? Nos lava mediante a graça. A gente fica até mais bonito. Irmão, com todo você fica até mais bonito. Aceita Jesus, aquele semblante de crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus te dá uma esposa, Deus te dá um esposo, né? Um companheiro, uma companheira, te dá filhos, te dá família. Deus te dá tudo. Aí você fica feliz, meu Deus, que começo maravilhoso. Aí você fica todo feliz, né? Que começo maravilhoso. Mas aí quando você olha para a Bíblia Sagrada, fala, o começo foi bom, mas o que Deus tem reservado no final é muito melhor ainda. E aquilo que Ele tem reservado para mim, nada é mais importante do que Ele. Então, meus queridos, para nós encerrarmos nessa noite, eu quero que você guarde no seu coração o seguinte: nada é mais importante do que Jesus. Jesus é o nosso bem maior, e o final nosso vai nos surpreender muito. Como eu costumo dizer, o melhor de Deus ainda está por vir. Não chegou ainda não. Nós só estamos usufruindo só de um pedacinho. Isso aqui é para a gente não, como diz o outro, é só para a gente pegar gosto, para a gente ver que vale a pena, né? Para a gente ver que vale a pena servir a Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde poderosamente a cada instante, amém? Meus queridos, nós vamos estar agradecendo a Deus, mas antes eu gostaria de avisar os irmãos, amanhã é quarta-feira, amanhã é terça ainda, né? Quarta-feira nós temos o nosso culto da família aqui, vai ser uma bênção em nome de Jesus, e você é convidado para estar conosco, e que Deus possa nos abençoar a cada instante. Nós vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao Senhor Deus, grande Deus, eterno e maravilhoso Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rogamos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja presente em nosso dia a dia, a cada instante, que a Tua graça esteja conosco. Nós queremos, ó Deus maravilhoso, que o Senhor venha, ó Pai querido, preparar todas as coisas que o Senhor tem reservado para nós e que nós venhamos tomar posse. Meu Deus, tenha misericórdia, nos ajude nessa caminhada, para que o nosso final, Senhor, seja de fato muito melhor do que aquilo que estamos vivendo hoje. Pai, nós cremos nessa palavra e pedimos que o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, seja conosco, nos abençoando e nos acompanhando aos nossos lares, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce e imensurável comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e que aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.